Esse vídeo de hoje é sobre o que é criança interior, o que é criança ferida e o que é criança divina, ou criança maravilha, ou criança sagrada, que o Jung fala. Eu sou Graça Martini, terapeuta sistêmica, terapeuta comunitária, consteladora, e nós vamos conversar hoje sobre um tema que é muito especial para mim. Por quê? Nessa jornada da criança interior, eu venho um processo, cuidando dessa minha criança já há alguns anos, quando eu descobri que eu tinha uma. Não sei se você já descobriu que tem uma criança interior aí, se ela está ferida, se ela foi ferida. E quando eu fui buscar sobre isso, no titio Google, eu vi que tinha muitas informações, mas eu não encontrei nenhum dado científico. Então, a criança interior é um Jung, psicanalista, discípulo de Freud. Ele fala do arquétipo da criança interior, que é essa instância sagrada que existe dentro de nós, com essa capacidade de se transformar e de renascer o tempo todo. Essa criança, o próprio Jung, quando se separou de Freud, para quem conhece um pouco da história da psicanálise, o Jung era discípulo de Freud e tinha ideias diferentes, então ele se sentiu rejeitado, abandonado, porque suas ideias não foram aceitas. E o Jung foi brincar. E ele viu que, na brincadeira, para trabalhar a sua rejeição, seu sentimento de abandono, o processo criativo renasceu. E aí ele se deu conta de que ele precisava entrar em contato com essa criança toda vez que sentisse uma dor, uma rejeição, um trauma. E o Jung eu falo que é a minha paixão, porque escreve e fala dessa criança que habita em nós. É um símbolo, a criança interior é um símbolo, mas nós temos muitas crianças, porque a gente passa por fases desde o nascimento, eu vou falar disso num outro vídeo, mas é uma bagagem, uma maletinha que eu carrego com todas as experiências dia a dia, desde o dia que eu nasci. E se eu não olho para essas experiências, se eu não olho para o meu passado, e que é uma jornada para corajoso, olhar os traumas do passado, e dizer, não, mas eu não tenho nenhum problema, tá tudo certo, você tem uma criança vitoriosa, resiliente, que soube lidar com as dificuldades da vida e te deixa um adulto feliz e empoderado. Mas normalmente nós temos uma dorzinha. Por quê? Porque a mãe trabalhou fora, precisou trabalhar, o pai precisou trabalhar, aí cadê a mamãe, cadê o papai? E eu senti fome e não deu tempo da mãe de trazer a mamadeira e eu chorei bastante. Quer dizer, quando a criança interpreta um fato da sua realidade como dor e abandono, esse fato então passa a se tornar a sua realidade. Essa interpretação passa a se tornar a sua realidade. Se era só um fato, fazia 15 minutos que eu tô chorando, queria minha mamadeira, a mamadeira não veio, é só isso? Essa é a minha realidade. Mas se eu interpreto isso como dor de abandono, dor de negligência, então isso se torna a minha realidade. E então eu passo a ter em mim uma criança ferida. Neste episódio, então eu costumo dizer que nós temos muitas crianças vitoriosas, muitas crianças feridas, mas a simbologia é a criança interior ferida, a criança interior que é o nosso símbolo sagrado e é a nossa própria criança divina, a nossa própria criança vitoriosa. Então, a criança interior, no seu estado de essência, no seu estado de plenitude, é a nossa criança vitoriosa, a nossa criança maravilha, a nossa criança divina, como diz o seu criador, o Jung. Então, eu fiquei encasquetada com esse negócio de criança interior quando eu descobri a minha, né? Cheguei ao auge da agorafobia, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. A minha criança estava no controle da minha vida. Qual criança? A ferida. Porque se fosse a criança vitoriosa, a minha criança inteira, plena, eu não precisava estar em sofrimento. Então, toda vez que um sofrimento se estende no momento de dor,
a minha criança passa a ter o controle da minha vida. Então, no auge desse estresse, eu descobri que eu tinha uma criança e passei a cuidar dela. E fui, então, olhar para as dores que eu interpretei, as dores das memórias que eu tenho do passado. Porque às vezes são falsas memórias também, que esse é um outro assunto, mas às vezes é a forma com que eu lidei com essa realidade. Temos 2 crianças, por exemplo, né? E elas vão para a escola, 2 irmãozinhos, podem ser gêmeos ou com diferença pouca de idade, vão para a escola. Na hora do intervalo, alguém diz assim: ei, seu 4 olhos. Um sai chorando, os 2 usam óculos, sai chorando, vem para casa, vai para casa e não quer mais voltar para a escola. O outro diz assim: eu sou 4 olhos, e você, que é orelha de tumbo, que tem orelha de abano? Devolve o bullying, volta para casa e nem se lembra que foi chamado de 4 olhos. Então, como a criança interpreta o fato, é que vai gerar um trauma, vai gerar uma dor, vai gerar um sofrimento. Então, isso nós estamos falando da criança ferida ou da força da criança vitoriosa. Se a minha criança está de boa, minha autoestima está de boa, eu não ligo para os bullies que fazem comigo ou para mim. Mas a minha autoestima não era lá grande coisa. Então, eu fui pesquisar e a minha tese de doutorado, eu queria que tivesse pelo menos um artigo científico que falasse de criança interior. Não tinha nada que provasse a existência dessa criança. E as minhas pesquisas foram relacionadas ao autoestima, estresse e a criança interior. E o que eu descobri? Muito interessante, que quando minha autoestima está aqui embaixo, meu nível de estresse está aqui em cima. Por quê? Porque eu não cuido de mim. Quando a minha autoestima sobe, quando eu olho para mim, faço esse mergulho interior, vou para dentro, cuido e acolho essa criança que está pedindo alguma coisa, tem alguma necessidade básica que não foi satisfeita e eu, como adulta, posso fazer isso. Então, minha autoestima vai lá em cima e meu estresse baixa em níveis normais para que eu possa ter uma vida de adulto normal. Gente, eu vou convidar você para o nosso próximo capítulo. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, acesse o meu site se você quiser saber mais e vem comigo para a próxima jornada.